Mais uma vez, bem-vindos. Nossa fábrica de mentes inquietas, trazendo mais uma pessoa brilhantíssima do nosso meio, na especialidade de otorrinolaringologia, que é o professor Luiz Ubirajara Senes. Ele tem um currículo aqui que eu não vou nem falar. Tão bom que é, dá até inveja. Ele tem estágio no exterior, fez pós-graduação fez graduação e pós-graduação na nossa faculdade e galga os degraus da academia da nossa unidade lá, com brilhantismo e, de uma certa forma, com um certo pioneirismo, porque teve um gap, né, entre a geração anterior e você, que eu imagino. Foi? Um gap no sentido... De ter tido entre você e a geração anterior no HC, teve um certo número de anos vazios. Ou não? Foi só impressão minha? Não, acho que impressão. Eu não entendi bem a tua colocação, mas você diz assim, dentro da otorrino? Dentro da otorrino. Na otorrino. Na verdade, era uma clínica que estava mais antiga e tem uma geração nova que entrou agora. Né? Eu estou nessa geração que era nova, né? Uhum. Então, na verdade, a gente tem uma clínica razoavelmente jovem, tem um professor titular que tem 70 anos e tem um grupo em torno de 60 agora, 55, 60, que são todos os professores que estão na clínica. Então, assim, a gente tem um quadro bom porque tem muita gente boa ali e eu acho que tem um tempo aí para o nosso professor titular, que é extremamente ativo, tem um instituto aí saindo agora, né? Então, vai sair um instituto de otorrino, oftalmo. Faz tempinho, né? Que dá para sair, né? Mas agora vai. Agora vai. Porque, na verdade, eram políticas, né? Então, na verdade, você tinha o projeto pronto e não tinha o financiamento, etc. Agora a USP decidiu fazer, já tem o terreno e tem um dinheiro empenhado da própria... E vai ser no HC mesmo? Vai ser atrás do prédio dos ambulatórios. Naquele estacionamento. No estacionamento mesmo. Faz tempo que estava para ser lá. Faz tempo. Não, sempre foi esse o terreno que eles designaram. Designaram. E agora, efetivamente, vai acontecer. Estacionamento vai deixar de existir todo. Ou vai ser subterrâneo? Vai ter subterrâneo. Pronto. E é um prédio grande. E a cabeça e o pescoço vai junto. A cabeça e o pescoço, vocês e a oftalmo. Oftalmo e a crânio-maxilofacial. Uhum. O pessoal da plástica que mexe mais com as crianças, com fissuras labiais, com malformações congênitas, etc. Que é o único... vai ampliar a capacidade de atendimento, né? Bastante. É um paciente que entra andando e sai andando, né? E você tem uma estrutura das hospitais clínicas que é para um paciente com uma internação mais, vamos dizer, mais prolongada. Você pensar a estrutura para a pessoa fazer, por exemplo, uma fonoterapia ou fazer uma audiometria, vamos dizer, muito hospital, muita estrutura para você usar numa coisa mais simples. Então, a ideia desse prédio é fazer uma coisa intermediária. Né? Com mais agilidade. Com mais agilidade e abrir espaço no HC para as coisas mais complexas. Né? Então, a gente vai ter UTI, inclusive, nesse prédio. Inicialmente não ia ter, agora vai ter UTI. Então, assim, vai ter a possibilidade de fazer procedimentos mais complexos. No início centro cirúrgico. Tem centro cirúrgico e tem UTI, inclusive. O centro cirúrgico vai para lá. Vai para lá. Nossa, vai ser bom, hein? Vai ser, a princípio, bem, ele é uma OS, né? Ele é igual o ICESP. Igual o ICESP do câncer. Então, ele é assim, teoricamente, vai ter um gestor, né? Que vai ser concurso, né? Normalmente. Provavelmente vai ganhar a Fundação Faculdade de Medicina? Provavelmente sim. Deve ter editais aí mais direcionados, precisa ter toda a complexidade que envolve. Mas, teoricamente, mas com outras agilidades. Possibilidade de contratar gente, né? Coisa que hoje o HC não oferece. Né? Então, os quadros estão minguando, literalmente. Né? Se eu comparar com a oftalmologia. Eu fui agora, semana passada, num concurso na oftalmo. O oftalmo está com 2 docentes na faculdade. E agora entrou o 3º docente. Quer dizer, e a otorrino tem 7 ou 8. Por quê? Exatamente por esse gap que a gente renovou tudo no período que eles estavam oferecendo as vagas. Uhum. E a partir de então parou-se de repor e a oftalmo, à medida que as pessoas foram aposentando, não tinha reposição. Então, a gente teve uma sorte aí nesse sentido, porque a gente está ainda com um quadro bem mais preenchido. Mas não consegue renovar, né? Então, a gente tem pessoas brilhantes formando, novos, e você não absorve. Esse é o grande problema hoje da faculdade.
Você não absorve as pessoas novas, né? Não tem oportunidade de ser contratado. Não tem aquela pirâmide ideal, né? Exato. Todo mundo vislumbrava ficar um tempo, fazer ser carreira, né? fazer As carreiras. E a moeda mudou também, né? Então a moeda hoje em mercado não é mais ser professor de faculdade, não é ter esses vínculos. Isso é uma outra questão que corre paralelo, né? Que é um pouco nesse quantidade de faculdades, nessa penetração de Instagram, nesses meios de divulgação, né? Que a pessoa faz propaganda, ninguém avalia se tem realidade. A qualidade que propõe, né? E que fala, está registrado, né? E a pessoa acredita e vai. E até os convênios também, né? Então... Aí eles jogam no interesse, né? Então é mais barato, é mais fácil, a oferta é maior. Eu acho que a medicina vai mudar muito, né? Da nossa medicina para agora. Tem muito, na área de vocês, tem esses cursos que não são de residência, que não são de especialização, mas que são meio informativos e a pessoa depois anuncia como especialista? Não tem muitos. Na otorrino porque não na tem nossa área tem bastante. Na otorrino está bem regulamentado. Assim, a gente tem as residências e tem os estágios regulamentados pela Associação Brasileira de Otorrino. A Associação Brasileira de Otorrino é muito forte. É muito forte, muito atuante. Então, ela regulamenta bem e vai controlando bastante isso. Agora, a otorrino hoje também é um gap para a cirurgia plástica da face. Uhum. Então, assim, eu vou dizer que 80% ou 90% das pessoas que entram no otorrino querem fazer cirurgia plástica da face. Porque se ele for fazer via cirurgia plástica, ele vai fazer 3 anos de cirurgia geral. Certo. Aí ele vai entrar num outro vestibular que é tentar ir para, provavelmente as mais disputadas é plástica e urologia. E aí mais 3 anos para ele conseguir fazer isso, enquanto o otorrino vai direto. Então, com 3 anos de otorrino, a pessoa faz plástica e face, né? Com as vantagens de você, eventualmente, internar um paciente porque tem um desvio de septo junto, etc., com uma patologia, né, que tem a cobertura do convênio, e daí ele cobra separado aquela plástica que não está embutida, vamos dizer, no preço. Uhum. Enquanto o cirurgião plástico, a hora que agenda, ele não tem cobertura de internação, de cirurgia, de nada disso. Então, passou a ser interessante. Eu diria que hoje tem muito mais otorrino, talvez, fazendo cirurgia plástica nasal e face do que o cirurgião plástico propriamente dito. Então, já tem uma massa grande e pessoas muito bem formadas e muito competentes fazendo. Então, mas isso, dentro da estrutura de residência, é complicado, porque você forma um indivíduo para, sei lá, 3 anos para fazer uma área extremamente abrangente, né? Ainda mais, por exemplo, nas clínicas, você consegue formar um indivíduo muito completo e, de repente, ele abandona tudo e fica numa área restrita. E isso é o que a gente tem disputado hoje. E esses cursos que têm surgido mais. Então, cursos que façam um treinamento da parte de estética e aí a pessoa se denomina e tem uma questão com a cirurgia plástica da face versus cirurgia plástica propriamente dito, se pode ou não. Então, esse é um meio de campo que ainda não está bem resolvido. Um pouco mais para o lado comercial do que para o lado técnico, mas de qualquer forma, todas as vertentes existem em todas as especialidades. Exato. Né? E ainda hoje tem odontologia fazendo o que eles chamam de, como é que é o termo que eles usam? Harmonização facial. Harmonização facial. Que também estão fazendo, começando a manipular. O problema é assim, quanto formado, né? A gente sabe que o odonto tem gente muito bem formada e lá sim tem muitos cursos, assim, por correspondência que o indivíduo recebe o título, né? Isso a gente se vê em bucomaxilo, né? Uhum. Então existe a crânio-maxilo facial, que é médico, que é ou plástico, ou cirurgião de cabeça e pescoço, ou otorrino, e existe a bucomaxilo, que é do dentista. E o bucomaxilo tem cara extremamente bem formado, que faz residência, né? O Heliópolis, HC, o HU, e uma infinidade de hospitais grandes com residências. O pessoal atua em hospital e sai muito bem, mas tem cursos à distância e o que for, sem nenhuma prática, e ele ganha o título também de bucomaxilofacial. É de bucomaxilofacial, exato. Então, algumas áreas que ainda estão meio mal resolvidas aí no dia a dia. Isso importa, né, para quem é usuário, né, para os pacientes, porque às vezes fica difícil interpretar qual que é
a real formação daquele indivíduo que ele procura, aquele profissional que ele procura, né? E a sociedade, você disse que a sociedade do otorrino é bastante forte, né? Bastante forte. Mas, de modo geral, as sociedades médicas não dão tanto suporte para essa informação, né? Estou falando de plástica, estou falando mesmo da gastroenterologia, é sempre um pouco a menos do que deveria ser em termos de definição para poder ajudar na escolha do profissional, né? Eu até acho que dão, porque se você procurar e entrar no site dessas entidades, você vai achar. O problema é que não é aí que as pessoas estão buscando informação, né? Então, eu acho que é isso que é a questão. A gente não tem acompanhado isso. Eu não acompanho isso, porque realmente as pessoas hoje buscam informação muito mais nessas redes sociais do que num site, numa coisa desse tipo. Então, e aí permite muito mais. Isso está acontecendo em todas as áreas, né? Não é só na otorrino, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Na psicologia na também. Na psicologia, né? Que estão discutindo, Não, é impressionante, né? Como tá, que é. Tá gritante isso, né? Tá berrando, né? E depois tem disponibilidade também, né? Quando você está num consultório sentado com uma agenda meio cheia, o indivíduo está com uma dor, sei lá, de ouvido, né? Ou dor de ouvido talvez não, porque tem que examinar, mas uma dor, outra, um resfriado. E ele liga e quer marcar uma consulta e, só tem para semana que vem, etc. Quando se ele entrar tem os Ubers da vida, né? Deve ter um monte oferecendo uma consulta imediata. E, principalmente o otorrino e em quadros virais, se resolve. E se resolve bem por essa teleconsulta imediata quando tem a disponibilização. A otorrino, ela cresceu muito, né? De uns anos para cá. Pelo menos perante a população, né? As pessoas estão tendo um pouco mais de informação de quais os tratamentos, quais as questões da procura do otorrino. Não ficou só nessa questão dor de ouvido, coisa parecida. Ela aumentou bastante, não aumentou? Ou a impressão minha? Não, eu diria que a otorrino é muito ampla. Isso. A otorrino é muito ampla. É que a gente realmente, quando pensa, e até quando eu fui procurar otorrino, a gente fica pensando em coisas simples, exato, né? Coisas simples. Mas assim, a otorrino hoje é muito ampla. Então, por exemplo, a gente vai ter lá o tratamento das doenças agudas, que todos os médicos tratam e também grande parte delas se resolve sozinha, né? Então, que pode ter uma hora de mais incômodo ou não, mas tende a resolver. Mas, por exemplo, aí entra as complexidades. Então, sei lá, hoje tem o implante dentário. O implante dentário perfura ou penetra no seio maxilar. Aí você passa a ter uma sinusite pelo implante. E aí você precisa resolver a sinusite que vai comprometer o implante, vai comprometer a coisa. Então, isso é um tipo de coisa. Mas aí você pode avançar. Por exemplo, otorrinos são cavidades na face. E, de repente, você tem um tumor intracraniano que está na interface desses seios da face, dessas cavidades, com o crânio. E que você pode abordar por uma via transcraniana, fazendo uma craniotomia, ou você pode acessar transnasal. Então, hoje tem muita cirurgia que a gente faz junto com a neurocirurgia para abordar tumores que estão nessa interface da base do crânio. Então, que assim, isso era impensável há anos atrás. Já se faz há muito tempo a hipófise transnasal, mas hoje se faz de uma maneira mais... mudou muita coisa, a parte endoscópica acompanhou essa evolução. Então, hoje a gente trata muitos tumores da neurocirurgia através do nariz. Né? Então, isso é um ganho... Com grandes vantagens. É porque você não retrai crânio, né? Porque a craniotomia envolve retrair cérebro, envolve alguns outros cuidados que às vezes dão algumas alterações cognitivas, coisas leves, né? Não é que o indivíduo sai sequelado, assim, de uma forma aparente, mas de repente vê que mudou um pouco o comportamento, coisas desse tipo. Enquanto faz uma abordagem transnasal, né? Sem retração de parênquima cerebral, e essas coisas, vamos dizer, não acontecem, né? Depois, por exemplo, existe toda essa parte auditiva, que é uma parte que cresceu brutalmente, mas não é só auditiva, mas, por exemplo, no osso temporal passa o nervo facial, que faz a mímica facial. Então, de repente, você tem um trauma no facial, né, um trauma no osso temporal, e você fratura e lesa o nervo. E hoje a otorrino faz enxertos de nervo, faz anastomose de nervo. Depois a gente tem a parte auditiva, né? Então, a parte auditiva que a gente chama de condutiva, que é vamos dizer, membrana timpânica, cadeia ossicular, que pode estar enrijecida com alguma coisa, mas tem lesão sensorial, principalmente pelo envelhecimento, população envelhecendo, etc. E você pode fazer um implante coclear que substitui a cóclea, né? Então, diferente de uma retina que é extremamente complexa, né? O ouvido é um teclado de piano
enrolado, né? Então ele tem a distribuição, vamos dizer, anatômica das mais graves e mais agudos. Então você pode pôr um eletrodo como se estivesse paralelo a esse teclado de piano, e se o som é mais agudo, ele joga no nervo na posição do agudo. Se é um som mais grave, ele joga no grave. E isso reabilita brutalmente as pessoas. Brutalmente a ponto de pegar e conversar no celular. Então, o indivíduo que era 100% surdo, conversa no celular hoje, né? E é um indivíduo e volta para suas atividades normais, totalmente reintegrado. Então, assim, tem muitas vertentes nesse sentido que por isso esse crescimento todo e a necessidade do Instituto agora, né? Porque a coisa cresceu demais, pelo que a gente percebe, né? Por olhômetro, vamos dizer. E que as pessoas estão realmente procurando mais, procurando mais a especialidade otorrino, né? Por sozinha mesmo, né? Não mais só pela indicação, espontaneamente, não só mais pela indicação, né? E tem isso e está se tentando segurar isso também, né? As pessoas buscarem direto o especialista. Eu falo isso os gestores de saúde, vamos dizer assim, né? Os planos de saúde. Então, que a tendência é que você não procure direto o especialista e que tem um clínico que vai fazer. Eu tenho um irmão morando na Espanha, por exemplo, em Madrid, e o atendimento é pelo clínico, médico da família. E ele vai encaminhar para o especialista se realmente é alguma coisa diferente. Então, tem uma surdez que ele não vai, isso é para o especialista. Mas uma rinocinusite simples, teoricamente, ele trataria. E eles não conseguem agendar. Do mesmo jeito que o entorse do tornozelo, você não vai para o ortopedista. Você fica em repouso 2 semanas e vai resolver, né? Não precisa ir todos para isso. Então, embora no Brasil tenha essa prática de buscar, e a gente recebe paciente de fora. O brasileiro que vai morar fora, e lá ele não consegue acessar o especialista, ele vem para o Brasil nas férias dele e vai fazendo essas consultas. Só que assim, é uma realidade. É o turismo reverso, né? É o turismo reverso. Mas é um turismo complicado, né? Porque hoje em dia, por exemplo, custo de medicações. Então agora tem um imunobiológico para sinusite, que sempre foi para asma e agora eles estão oferecendo para rinocinusite, né? Realmente o resultado é brutal, mas custa uma faculdade de medicina por mês, né? E tem uma questão imunológica aí que ainda não está resolvida. Você está mexendo no sistema imunológico para usar a longo prazo, você não sabe como isso vai. Então, mas, por exemplo, a gente vê quem patrocina os congressos, né? Quem patrocina o congresso de otorrino hoje são os imunobiológicos e os aparelhos auditivos. Mas essa que é a onda, né? Depois a gente tem voz, tem laringe, tem os tumores, né? Então, realmente é uma especialidade muito ampla, muito ampla. Tem trauma de face, tem a cirurgia plástica da face, né? Então, é uma especialidade muito ampla. Então, assim, há muito tempo nos Estados Unidos, por exemplo, já era uma das mais disputadas. E aqui no Brasil, hoje já faz bastante tempo que mas hoje está particularmente disputada e eu acho que tem um pouco desse viés da cirurgia plástica da face. É um atalho. É um atalho. Nossa, interessante. Agora, você tocou na questão do auditivo, na audição, né, funcional. Todos vamos ficar surdos quando ficarmos velhos ou é uma lenda? Não, lenda que serve para os cômicos, né? Eu posso até falar outros, né? Mas eu acho que sim, não tem dúvida. Assim, o ouvido é uma das primeiras estruturas formadas lá no feto, né? É muito assim, recente na embriologia a formação desse sistema auditivo. E ele funciona ativamente o tempo todo, né? Assim, a audição, você está dormindo, ela está funcionando teoricamente, né? Tanto é que hoje está se fazendo relações com demência, né? Por exemplo, a perda auditiva favorecendo quadros demenciais, etc. Então, assim, é natural a perda das células ciliadas externas, né? A gente tem dentro do ouvido as internas e a externa. A interna que efetivamente escuta. A externa amplifica o som baixo, principalmente para a interna perceber. E existe um processo degenerativo progressivo dessas células, principalmente para os sons agudos. Então é característico olhar num idoso uma audiometria com uma queda no agudo. E como a gente prolongou brutalmente a sobrevida, né? A gente fala muito em apneia do sono, né? Então a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas então o que acontece? A gente prolongou demais a vida. A gente não foi feito para viver 100 anos, né? Talvez uns 40. Em torno de uns 40. Então, o ápice 20...
Finalização 40, exato. E a gente duplicou a expectativa de vida. Eu acho que ele duplicou do humano, duplicou do seu cachorro de estimação e do seu gato de estimação. Porque na natureza ele não vai buscar comida se ele não consegue. Enquanto você abre a boca dele e põe a comida lá. Né? Então, ele está arrastando lá no chão, você está dando comida para ele, coitado. Então você mantém ele vivo. Então, na verdade, então eu acho que as doenças degenerativas, né, elas vão realmente acontecer. Então eu acho que todos nós vamos perder a audição progressivamente e felizmente tem essas questões de reabilitação. E não tem nada a ver com essa questão do barulho, desses negócios que colocam no ouvido para escutar celular, o fone. Tem alguma coisa, alguma correlação com o tamanho do barulho, esses pancadões, essas coisas, ou não? Não, com certeza tem. Assim, trauma acústico, né? Então, na verdade, é tempo e intensidade. São essas duas coisas juntas. Então, se eu pegar um indivíduo que tem que trabalhar num ambiente ruidoso, ele vai ter um tempo de exposição ao ruído mais reduzido. Ele tem que trabalhar menos horas do turno dele. Né? Então, é sempre a relação tempo e exposição. O fone de ouvido em si, ele não é problema. Ele é problema se ele é mal utilizado com volume alto. Né? Então, se a intensidade do som não é alta a ponto de lesar o ouvido, não tem problema. Não é esse tipo de exposição que traz. O problema é que tem um mau uso. Né? Então, essas festas é um exagero de som. Né? Ou mesmo a pessoa quer escutar o som muito mais alto do que deveria e que precisa. Né? E é uma questão de hábito também. Né? Porque se você deixa baixo, depois de um tempinho parece baixo, depois de um tempinho você começa a perceber melhor. Né? Quanto mais você vai subindo, mais você vai perdendo essa referência. Então, eu acho que assim, não é ruim o fato de ter os aparelhos auditivos, etc. Inclusive, hoje esses plugs, né, por exemplo, você tem plugs que neutralizam o som externo. Então, se eu estou aqui numa conversa ou num ambiente ruidoso e quero ouvir aquela determinada informação, sei lá, numa reunião, eu tenho a possibilidade de anular o som externo. E aí eu não preciso nem subir o meu som. Porque o que a gente faz na prática? Tá muito barulho lá fora, eu vou aumentando a intensidade do meu som aqui. Né? E hoje você pode simplesmente anular lá e continuar ouvindo. Então, eu acho que tem isso. Mas a principal questão com perda auditiva ao longo do tempo, que é a mesma que corre paralelo com tonturas, etc., é vida saudável versus vida não saudável, aterosclerose, é problema de vascularização, é um diabetes, é um colesterol aumentado, etc. Então, essas mesmas condições que favorecem uma demência, o ouvido ele é uma circulação extremamente terminal e ela sofre com má irrigação. Né? Ou com má irrigação ou com má qualidade do que está perfundindo lá, se o teu sangue está com colesterol alto, etc, etc. Outra coisa que você falou é labirinto, então. Então, o labirinto também é um problema. A questão do labirinto é que você pode compensar o labirinto. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu sofrer um acidente, der um tiro no meu ouvido. Então, o que acontece? Eu vou lesar 3 coisas. Eu vou lesar o meu nervo facial, que mexe a face, que eu posso ir lá e emendar. Eu vou lesar o labirinto, e eu vou ter uma tontura brutal. E eu vou lesar o ouvido e vou ter surdez. O facial você pode emendar e ele volta a funcionar. A surdez é uma sequela que vai ficar. Você pode recuperar com o aparelho. O labirinto, o que acontece? O cérebro sabe compensar ele. Então, se eu tiver uma perda súbita de um labirinto, né, eu vou ter tontura, muita tontura, lá 3 semanas, 1 mês, e a partir daí eu equilibro e eu tiro uma carteira de motorista profissional, por exemplo. Entendeu? O que o cérebro não aprende? O cérebro não aprende com uma função que fica oscilando. Então, se uma hora funciona muito o labirinto, outra hora funciona pouco, outra hora funciona muito, outra hora funciona pouco, aí ele não tem o parâmetro de referência. Tanto é que a gente usa muito exercício de reabilitação labiríntica, que são exercícios simples, mas que movimentos que você faz o dia inteiro, mas que você não põe consciência simultânea. Por exemplo, ficar olhando o dedo e rodar a cabeça olhando o dedo. Isso aqui é uma coisa automática. E o cérebro processa isso. Mas a hora que eu ponho a consciência, faça isso, eu estou falando para o meu cérebro, estou fazendo isso, esse é o sinal que você está recebendo, aprende aí. Reaprende, né? E o cérebro reaprende. Então, a questão do labirinto é isso, ele tende a ser compensado, desde que a função esteja constante. E não com uma medicação, é constante se você educar o seu cérebro. Exato, as medicações, o que elas são? Elas são ou sedativas do labirinto. Então, por exemplo, as mais, vocês podem falar nome comerciais, né? Mas assim, Dramin, por exemplo, né? Que é um sedativo do labirinto. Então, ele não trata nada, ele simplesmente melhora o sintoma.
Agora, você pode usar uma medicação que aumente a vascularização do ouvido, que é a beta-estina, por exemplo, que aumenta a circulação vertebro-basilar lá e melhora a perfusão do ouvido. E, para o idoso, a gente prefere não sedar um labirinto. Porque se eu cedo o labirinto e ele desequilibrar, ele não tem o reflexo de recompensar isso, ele cai. Então, por exemplo, não adianta a gente ficar sedando e tirar o sintoma. O Dramin não é um bom exemplo porque ele dá muito sono, mas tem outras drogas que não dão tanto sono. Mas não adianta, que é a sinarizina, a flunarizina, por exemplo. Mas não adianta eu sedar o labirinto e não tratá-lo, porque eu posso ter uma queda, uma fratura de fêmur e é tudo problemático. E o tratamento seria a reeducação. Então, a princípio a gente tem que controlar tudo que é metabólico, tudo que pode estar ruim chegando no ouvido, melhorar a perfusão do ouvido com vasodilatadores, etc, etc. E aí tentar fazer a reabilitação. E deixar a droga para, assim, quando estiver ruim, usar, né? Fundamental você ter explicado isso, porque muitas pessoas ficam tomando medicação sem passar no otorrino. E, na verdade, sempre foi. E é uma medicação de grande uso e muito segura, né? O Dramin, por exemplo, a grávida com vômito vai tomar um Dramin, que é uma medicação de anos que está aí segura. É um antihistamínico, na verdade. É um antialérgico, que é efeito colateral que cede o labirinto. Entendeu? Mas a ideia é essa. E cada vez mais tem sido feito reabilitação labiríntica. E a reabilitação é a fisioterapia? Físio e fono. Físio e fono, que estão muito bem inteiradas disso e fazem coisas desse sentido. É que aí a questão é você diferenciar se é isso mesmo. Né? Então, por exemplo, tem alguns quadros que pode ser desde uma lesão cerebral, e esse é o grande senão, quando vem uma crise, o que a gente procura no exame do paciente é afastar causas centrais. Alguma coisa, por exemplo, pode ser um AVC de tronco cerebral. Então você tem que fazer um exame para afastar isso. Mas uma vez afastado isso e não encaixando nas grandes síndromes, uma delas é aquele cristal do ouvido, que o pessoal fala que faz uma manobra e resolve. E resolve mesmo, porque é mecânico. O fisioterapeuta faz isso. O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o médico. Né? Então, tanto o neuro como o otorrino, que estão mais afins a isso, fazem. Então, na verdade, é um cristalzinho mesmo que tem no ouvido, que ele está mais relacionado a movimentos lineares. Então, eu acho que o melhor exemplo é o elevador. Você entra no elevador, o elevador começa a mover, você percebe que ele começou. Por quê? Porque o seu corpo subiu, o cristalzinho está parado, sentiu uma pressão. Aí, quando entra tudo na mesma velocidade, perdeu a sensação. Quando o elevador para, né, teoricamente o cristalzinho continua agitando e você parou e você percebe que o elevador parou. Agora, o movimento rotatório não é pelo cristal, é pelo movimento de líquido. E às vezes esse cristal sai da região que ele está e ele cai nesse receptor de movimentos rotatórios. E aí o que acontece? Um pequeno movimento rotatório, que era para dar um estímulo pequeno, como tem, entre aspas, o peso do cristal, dá um estímulo muito grande. Ele foge, né? Diz que foge. Quando tem alguma coisa muito forte, ele pode escapulir. Então, aí ninguém sabe exatamente porque ele escapa. Porque poderia ser pós um trauma, pode alguma coisa desse tipo, mas também pode ser, por exemplo, por metabólico. Então, se eu mudar a composição, vamos dizer, a consistência daquela gelatina onde estão presos esses cristais, eventualmente ele poderia escapar. Então, existem trabalhos que mostram que o paciente, quando controla a parte metabólica, de novo, colesterol, triglicérides, a parte de glicemia, etc., ele reabilita melhor do que um que não cuida disso. Então, a gente sempre enfatiza essa parte. Então, toda vez que pegar um problema labiríntico, você tem que afastar essas grandes síndromes. Existe uma síndrome Meniere, existe uma enxaqueca no sistema vestibular, que pode dar tontura, etc. Mas afastado isso, então o que a gente faz é tentar sempre manter o metabolismo bom e essa reabilitação labiríntica. Essas são coisas interessantes. Só por curiosidade, o labirinto tem relação não com as estruturas corticais altas, né? Mas também cortical. Tem também o córtex, né? O córtex auditivo ali, vamos dizer, que entra e também tem a parte... E tem a parte do cerebelo. Na verdade, a gente fala assim, tem 3 coisas que mantêm uma pessoa de pé. Né? Então, é o labirinto, é a visão e é a propriocepção. Né? Que propriocepção que seriam as mensagens que o nosso pescoço, por exemplo... Porque o labirinto posiciona a cabeça perante a gravidade. É um órgão gravitacional. Quem posiciona a cabeça perante o corpo é essa musculatura, esses sensores que a gente tem. Que é integrado lá no cerebelo. Que é integrado no cerebelo. Então, na verdade, assim, quando a gente põe um indivíduo de pé e faz aquele teste do labirinto e fecha o olho, e manda ele ficar de pé, nós estamos tirando um dos apoios. E estamos deixando propriocepção e labirinto. Com um só ele não fica bem. Então, se o labirinto está ruim, né, ele vai desequilibrar. Se o labirinto está bom,
aí ele teoricamente ficaria. Então a gente vai fazendo esses testes. E existem maneiras de você isolar as três coisas. Existe um exame que se chama posturografia, por exemplo, que põe o indivíduo sobre uma plataforma, aí ele muda o cenário e vê como ele interage com o deslocamento visual. Ele solta a plataforma e deixa você para treinar, ver a tua própria percepção e faz movimentos assim. Então você vai treinando os três separadamente. Então, é um sistema muito bacana de você observar e ver. Muito interessante. E na nossa área, tem um fisioterapeuta que fez uma tese 2, 3 anos atrás, não foi para frente, mas é um assunto que deveria, com pacientes com incontinência anal. E com o equilíbrio dado por essa plataforma, mediado pelo cerebelo. E ele viu que tem integração, ou tem associação de problemas entre a incontinência anal e esse equilíbrio que é mediado pelo labirinto e cerebelo. Na verdade, você vai ativando o músculo de todo jeito, né? Então, por exemplo, se eu fizer esse deslocamento aqui, quanto músculo eu ativei repentinamente para me manter naquela postura? Uhum. Então, é muito sensível esse tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa com uma contratura muscular, o que a gente chama de apertamento dentário, a pessoa que fica travando a boca. Às vezes ela começa a ter uma disfunção miofascial, né, que a pessoa chama. ATM, né? Mas não é a ATM em si, a ATM é a articulação, mas a questão é toda a musculatura envolvida. E ele começa a ativar músculos que não são para ficar ativados, não são músculos posturais para ficar contraído prolongadamente. Os músculos que são, assim, os das costas, vertebrais, eu fico de pé o dia inteiro. Mas são músculos de contração lenta e contínua, enquanto eu tenho músculos de contração rápida e momentânea, como são os da mastigação. Então, se eu ficar travando a boca a noite inteira, eu estou usando um músculo que não foi feito para isso. E eu vou começar a ter tanto desconfortos, etc., como eu posso desequilibrar questões relacionadas à propriocepção. Então, de repente, eu começo a ter uma tontura que, de repente, o gatilho foi isso. Né? Então, entra muito... Fisiatria trabalha muito com isso, né? Que é uma área, acho que, super interessante. Né? Cada vez mais vai se vendo esse tipo de coisa, né? É que a gente compensa muito, né? E quando fica, talvez, mais idoso e que vai perdendo parte dessa facilidade de compensação, né? Que não tem toda a reserva que a gente tinha, né? Vamos dizer, quando jovem, aí isso começa a ficar mais perceptível, né? Então, é muito mais comum ter... É ligado ao bruxismo, né? Agora eu lembrei da palavra. É que o bruxismo é o raspar os dentes. O bruxismo é raspar um dente no outro. E o outro a gente chama apertamento. Vamos dizer, é um estágio melhor do que o bruxismo, porque o bruxismo machuca dente, estraga outras coisas. E o apertamento é simplesmente a tensão. Por exemplo, você está dirigindo o carro, de repente você está travando o dente. E você percebe, né? Se puser a mão aqui e travar o dente, vai perceber que está contraindo o músculo. Então, a musculatura mastigatória é muito potente. Tanto é que se eu pegar uma garrafa aqui, eu abro ela no dente. Se o dente aguentar, eu abro lá a tampinha de uma garrafa, sei lá, antiga de Coca-Cola, o que for. Né? É muito forte a mastigação. Então, ela tem que estar muito equilibrada. Então, quando a gente sai desses equilíbrios, a gente tem problema. Hein? Agora, os degenerativos são vários, né? Então, tem maldição, tem, por exemplo, deglutição, né? Então, coordenação para deglutir. Né? Esse é um problema. Apneia do sono. Que são doenças do envelhecimento, né? E que a apneia também é do envelhecimento? Então, aí entra essa história dos 40 anos, né? Que a gente foi feito para viver, né? Na verdade, todos os animais, inclusive o bebê humano, tem uma laringe bem alta posicionada no pescoço, né? Então, assim, existe uma conexão entre o palato, né? A campainha ali, e a epiglote, lá em cima, né? Se eu pegar uma girafa adulta, vai estar encostado o palato. E o único animal que se afastou a epiglote é o homem adulto, porque o bebezinho tem encostado. O bebezinho mama na mãe, no peito ali, e praticamente não para respirar. Ele mama e está respirando quase simultâneo. Essa posição dá uma via meio preferencial respiratória, nasal para a laringe, e uma via digestiva lateralmente, é isso. E aí a gente separa isso. Então, quando separou isso no humano, deu muita vantagem. Vantagem de comunicação, vantagem de efetivamente ser bípede, e etc. Isso, com certeza, trouxe vantagem, né?
Todos os bichos têm laringe, todo mundo que tiver intersecção de via aérea e via digestiva tem laringe, mas a capacidade de comunicação do humano é brutal, né? Então você vai falar, ó, vem vindo inimigo por ali, nós vamos para cá, né? Você elabora isso e se comunica. Então isso foi uma vantagem imensa, né? E a apneia do sono começa no homem depois dos 40 e na mulher depois dos 50, porque a distribuição de gordura da mulher antes da menopausa, teoricamente, não teria muita gordura no pescoço e melhora isso. Então, assim, se a gente pensar, fala, bom, mas é o preço dessa evolução, dessa desconexão. Nenhum animal tem apneia do sono. Você pode pegar se eu quiser um modelo, eu vou pegar um camundongo e deixar ele muito gordo. Aí ele tem um quadro de restrição respiratória. Mas ele não tem apneia. Nenhum animal tem. O único bicho que tem apneia é o homem adulto, né? Então, a gente não tem nem modelo experimental para estudar. E aí o que acontece? Então, foi uma evolução que teve um preço, né? A nossa parede da faringe anterior, a gente fala que é a base da língua. E aí, quando fica com algum senão, do ponto de vista de controle, então, um idoso, puro simplesmente idoso, né? O vozinho lá de casa come mais devagar e engasga mais. Isso é clássico, é uma presbifagia. É um envelhecimento, perda um pouco desse reflexo. Mas, por exemplo, um indivíduo que tem um AVC e que perde parte dessa mobilidade. Então, ou que fica entubado muito tempo. Ou que fica entubado muito tempo, que perde um pouco dessa coordenação, etc. Então, são condições hoje, né? Porque a gente fica mantendo os indivíduos vivos em UTIs, etc. Exato. E duplicando a expectativa de vida. Então, por exemplo, a apneia do sono, o que é? É um relaxamento da musculatura, né? Toda a via aérea é rígida, mas a faringe aqui, esse segmento entre atrás da base da língua e do palato é músculo. Então, quando eu durmo e relaxo a musculatura, isso começa a colapsar. Então, o exemplo que a gente fala assim, é um canudo. Então, se eu pegar um canudo bom, tomar água, a água sobe. Se eu pegar um canudo ruim e tomar água, o canudo cola, né? Então, assim, a nossa faringe, quando a gente está acordado com tônus muscular normal, é um canudo bom. Só que a hora que eu relaxo no sono, esse é um canudo mole. E essa musculatura vai degenerando com a idade, progressivamente. Tanto é que os principais parâmetros para a gravidade de apneias é a idade e o segundo é a obesidade, né? Que talvez vai mudar agora com essas novas drogas que surgiram. Eu entrei em contato com a apneia com a obesidade, né? Atendendo os pacientes de obesidade que algumas nós perdemos por causa da apneia. Exato. É que ali muda muito, né? Porque a gente vai acumulando gordura em todo o sistema. E aqui eu tenho uma restrição, porque eu tenho mandíbula do lado e tenho acúmulo de gordura nesse espaço que a gente chama de parafaríngeo. Ele vai comprimir a faringe, então a faringe fica fina. Mas também tem gordura na língua, no palato. Se fizer uma ressonância, você vai ver que tem gordura em toda a via aérea. Então você pega um indivíduo que está com uma massa, vamos dizer, corpórea muito maior, e ao mesmo tempo ele tem uma faringe que está mais estreita, mesmo ele acordado sentado. E a hora que ele dorme, ele começa a colapsar a faringe. Então esse é um problema. Mas é um problema do obeso, mas é um problema da idade, porque tem envelhecimento dessa musculatura. Essa musculatura vai perdendo parte da capacidade dela. Então, assim, e essa característica da laringe baixa torna a nossa faringe muito vulnerável. Então, a faringe humana é vulnerável para deglutição, né? E para apneia, para sustentação. Então, a apneia é um outro ponto extremamente interessante que eu acho, porque impacta em todas as coisas, né? Em muita coisa. Em muita coisa. O indivíduo que tem apneia, porque ninguém morre apneia, né? O cérebro desperta, mas ele favorece óbitos por outras causas. Então, por exemplo, estatisticamente, o horário que mais se infarta é de manhã. O indivíduo está dormindo, ele levanta, ele tem uma descarga adrenérgica, liberação do hormônio tiroidiano, cortisol e faz o infarto. Se pegar o grupo de apneicos, eles infartam na segunda metade da noite, que é a hora que você tem mais sono REM, sono mais profundo, mais relaxamento muscular, né? Depois, assim, o despertar da apneia, porque, como eu disse, ninguém morre apneia, você vai ser despertado, o seu cérebro vai ativar. Só que esse despertar é às custas de uma reação de alerta, de estresse. É como se eu tivesse um coelhinho dormindo aqui e chega um predador do lado. O que ele vai fazer? Vai subir a frequência cardíaca, pressão arterial, vai ter resistência periférica à insulina, porque ele precisa de combustível para fugir, midríase, né? Dilata a pupila, ele vai preparar para fugir. Então, você imagina um indivíduo fazendo 30 apneias por hora. Então, a cada 2 minutos, ele tem uma reação de alerta, com liberação de hormônio tiroidiano, com adrenalina e cortisol. Então, ele o sistema cardiovascular fica e sobrecarregado.
E assim, tem séries acompanhando 20 anos pacientes com apneia, e assim, em torno do 13º, 14º ano, é uma queda assim, de mortalidade vertical, que por conta de AVC e de infarto. Então, a apneia é um problema super importante. Depois, obesidade junto, porque ele faz uma síndrome metabólica, ele tem resistência periférica à insulina, ele começa a acumular mais gordura, etc, etc. Né? E um diabetes que vem por trás. Então, tem um monte de distúrbio. Né? E depois é um indivíduo jovem. Assim, não precisa pensar no idoso, mas tem um trabalho da Escola Paulista de Medicina que pegou a área em torno aqui da Vila Clementina. E aí eles fizeram um mapeamento, eles iam tocando a campainha nas casas, e tem uma randomização toda, e falava, ó, todos os adultos da casa fazem polissonografia, vocês topam? Se topasse, entrava, se não topasse, tinha lá, pulava uma ou duas casas e tocava na outra. Bom, eles pegaram 1.040 voluntários, idade média 42 anos, porque tem o mais idoso, mas tem o indivíduo com 16, 42 anos. 55% sexo feminino, que é uma representação da nossa sociedade. E 60% com sobrepeso, que também é uma representação da sociedade. E aí a apneia do sono, acima de 5 por hora, que é o que se considera normal, deu 32,9. Um terço da população. Aí fala, bom, então não vamos considerar os 5, que era o que a gente considerava normal. Vamos considerar a apneia leve, que é até 15. Mas até 15 deu 17%. Então, assim, uma doença que pega um terço da população não é doença. É talvez esse preço. É envelhecimento, né? E essa questão da nossa faringe longa. Né? E é onde tem muita pesquisa, porque quem conseguiu uma medicação para isso é... E físio para isso? Funciona. E isso quem mostrou foi o Geraldo Lorenzi, um colega nosso lá do INCOR, que ninguém acreditava. A fonoterapia funciona. Né? Então, fez 3 teses lá. Eu participei de 2 bancas até, acho que não me engano. Mas aí ele fez exercícios fonoterápicos, trabalhando a musculatura da faringe. Ninguém acreditava porque falava quando você dorme, você desliga essa musculatura. Então não adianta você trabalhar ela porque ela vai desligar. E aí ele fez com medidas objetivas. Tem uma medida que chama pressão crítica de colapso da faringe, que ele consegue saber exatamente quando a faringe... E ele fez fonoterapia nos pacientes e mostrou que isso é efetivo. Essa foi a primeira tese com inúmeros exercícios. Aí fez uma segunda tese que resolveu diminuir para 5 exercícios, eles elencaram, coisa rápida para fazer, até em aplicativo, e que a pessoa faz e isso funciona enquanto está fazendo. Né? Tudo isso depende gravidade, obesidade junto ou não, obstrução nasal, sim ou não, entendeu? Tem várias questões que vêm junto, né? Mas se selecionar bem os pacientes é uma coisa que funciona. O CPAP hoje em dia seria o melhor meio de, pelo menos, se manter ou preservar alguma coisa? O CPAP sempre é. Ele não é cura, mas nenhum tratamento é cura. Isso. A gente não tem nenhum tratamento que atue sobre a musculatura, diretamente, fazendo ela manter contração, etc. O CPAP é uma solução não invasiva, né, porque qualquer pessoa pode usar, não envolve cirurgia. O próprio aparelho hoje se autorregula. Então, por exemplo, o indivíduo que foi lá e está usando 7 de pressão no CPAP. Aí um dia ele vai numa festa e bebe um monte de coisa, teoricamente ele vai ter um sono mais relaxado e vai precisar mais pressão. O CPAP sozinho sobe a pressão. Então, e o próprio CPAP vai lendo, quando o indivíduo vai tendo apneia, ele vai regulando ou não. Então, com certeza é o melhor tratamento. O problema é que no mundo inteiro, e nas melhores condições, que não é Brasil, Europa, Estados Unidos, a adesão é baixa. Caro. Não é caro, não é caro, custa 4, 5 mil reais. Não é caro pensando como solução. Né? Porque quanto custa um infartado? E que você vai pegar. Então, assim, o custo-benefício... Centenas de vezes. Exato. E a gente não consegue fazer... Já fizemos várias reuniões na Secretaria de Saúde e não conseguimos fazer isso com uma política pública de distribuição. O Brasil não tem política de distribuição de CPAP. O que tem são nas prefeituras. E às vezes você vai lá e consegue um CPAP, mas não tem. Por exemplo, no Hospital das Clínicas a gente não podia prescrever CPAP. Porque, teoricamente, você tem uma pressão dentro do hospital, ele vai na farmácia e tem que tirar a prescrição. Não tem, ele entra com processo, a Secretaria da Saúde paga. Né? Então, na verdade, assim, você não podia, porque não existe uma política para isso. No Brasil não tem. Enquanto outros países têm, por exemplo, você pega na Espanha, tem. Né? Aí eles elencam, não é para todo mundo, eles elencam acima de 30 de índice de apneia. Porque acima de 30, comprovadamente, tem muito impacto cardiovascular. Abaixo é mais discutível. Então, o CPAP é sempre uma solução. Que você põe, não envolve cirurgia, nada, é muito simples. A questão é a adesão. E aí o exemplo que eu coloco é assim, ó,
A gente considera uma boa adesão ao CPAP usar 4 horas por noite. Mas 4 horas por noite já foi provado que também não diminui muito o risco cardiovascular. Porque se o indivíduo dorme 8, É só metade. metade, depois a outra metade ele está com esse processo de liberação de, que a gente fala, tônus adrenérgico comentário, etc, etc. Então, teoricamente, ele tem que usar uns 80% da noite dele. Aí o exemplo que eu dou é assim, quando a gente está cansado, né, pode estar chovendo, música, você dorme. Só que se puser música, barulho, no cachorro latindo às 2 da manhã, que você já deu a primeira dormida, você acorda e não dorme de novo. Então o CPAP funciona um pouco assim. A pessoa põe, quando ela está no começo da noite, ela vai. Aí quando chega de madrugada, que ela já está mais descansada, aí eventualmente aquilo pode incomodar. E está confortável, né? Porque passou bem, né? Já passou bem, já descansou e dormiu bem. Um sono super reparador, coisa que ele não tinha. Então aí ele pega e acaba tirando. Mas isso é uma questão muito cultural também. E está mudando, eu acho. Eu acho que as pessoas estão usando mais o CPAP do que antes. Os pacientes estão aceitando mais. Até porque conhecem mais pessoas que usam. E aí vão usando mais. Quando eu entrei no Hospital das Clínicas, quando eu comecei a trabalhar com obesidade, era muito pouco, não se sabia sobre isso, né? Foi em 82, acho que não sabia muito pouco, né? É uma coisa nova. Era muito novo. E aí eu participei junto com o Rubens Remon sobre várias coisas em relação à apneia de sono e vários congressos sobre isso. Naquela época estava se inventando muita coisa para tentar melhorar a questão, né, da apneia. Mas acho que o que ficou realmente foi só o CPAP. Não, eu vou te dizer não. Assim, a cirurgia mudou muito. Existe assim, as linhas principais de tratamento. O CPAP para os pacientes com um quadro mais importante. Mas hoje eu atendi um paciente que só tem ronco. E a esposa está grávida e ele quer dormir de barriga para cima. Eu falei, dorme de lado. Não quero dormir de barriga para cima. Saiu do consultório com o CPAP. Entendeu? Vai comprar o CPAP e pelo jeito ele vai se adaptar. Porque está empenhado em se adaptar. Mas existe um aparelho intraoral que você coloca, prende na arcada superior e inferior. É isso que eu queria saber. E avança um pouquinho a mandíbula. Né? Eu cheguei a ver esse tipo bem lá em 87, 88. Então, mas é antigo e funciona bem. Funciona muito bem o aparelho intraoral. Qual é a questão dele? A gente tem um jogo na articulação temporomandibular. Então você tem que respeitar isso, porque queira ou não queira, o paciente vai ficar 8 horas com um avanço de mandíbula. Né? E eventualmente depois que ele tira de manhã, ele pode até começar errando um pouquinho a conexão da oclusal e depois ele ajeita. Então ele funciona, ele avança a mandíbula, ele tensiona a musculatura lateral da faringe e traz um pouquinho a língua para frente. Isso, principalmente se o nariz estiver bom, ele vai bem. Né? E para apneias leves e moderadas, ele é uma boa solução. Depois tem cirurgias. A cirurgia mais eficiente é o avanço maxilomandibular. Você vai avançar a mandíbula e a maxila no mínimo uns 10 milímetros. O problema é que o indivíduo fica mais biprotuso, mais bicudo, porque você avança. Mas é o melhor, né, do ponto de vista de resultado e de sustentação de resultado. Mas tem um efeito estético, um efeito funcional e uma instabilidade razoável, porque como o avanço é muito grande, a musculatura trabalha contra e aquele sistema pode não consolidar tão bem. E aí existem cirurgias faríngeas. Eu diria que assim, o que eu mais faço no meu consultório é cirurgia nasal, nasosinusal, para apneia. Porque o indivíduo tem um nariz ruim. Eu vou voltar no canudo. O canudo bom, se eu for tomar água, a água vem. Se ele for um canudo ruim, ele cola. Agora, se eu pegar o canudo bom e for tomar milkshake, o canudo cola. Então, o nariz obstruído funciona como se fosse um milkshake. Eu expando o tórax para entrar ar, mas não consegue passar. Tem uma obstrução, ele faz uma pressão negativa na faringe, a faringe estreita. Então, o que eu mais faço é operar nariz. Aí, quando o paciente não adapta, até para o CPAP ajuda, porque ele vai trabalhar com menos pressão. Porque o CPAP, a máscara é nasal, não deve ser oro-nasal, ela tem que ser nasal. Então, se eu tenho obstrução nasal, eu tenho que botar uma pressão mais alta no CPAP. E o que incomoda no CPAP é expirar contra a pressão que tem no aparelho. Então, se ele está trabalhando com uma pressão mais alta, ele é mais desconfortável. Quando a gente melhora o nariz, ele trabalha com uma pressão mais baixa, isso tem trabalho comprovando. Né? Mas existem cirurgias faríngeas. E no HC, temos um colega, que é o Michel Carrali, ele descreveu uma cirurgia que chama faringoplastia lateral, e que, assim, com certeza deve ser o mais citado aí da otorrino mundialmente hoje é ele. E pouco tempo, tem 10 anos que ele fez isso. E é uma cirurgia que ele trabalha com a musculatura um pouco da faringe, musca lá o palato faríngeo, músculo da posição, e é uma cirurgia que funciona. Mas também tem que escolher bem o paciente.
né? Então, não é para aquele paciente super Começa com o obeso, nariz, resolvendo o nariz, né? Começa com o nariz, ou faz ao mesmo tempo, ou põe o nariz e põe o CPAP, né? O CPAP é muito assim, ó. Por exemplo, outro dia eu peguei um pescador, então eu coloquei um CPAP nele, ele foi viajar com os amigos e encontrou no outro ano. Aí todo mundo chegou e falou, não é possível, porque todo mundo bebe, ficava todo mundo derrubado e dormia para pescar, e tinha um lá que estava acordado e super bem. Aí todo mundo veio a sequência dos amigos pediu o CPAP. Todos eles falaram, eu quero o aparelho do meu amigo. Aí ele virou outra pessoa, ele fica acordado o dia inteiro, super ativo, é outra pessoa. Então quando você tem um exemplo, todo mundo vai no CPAP. Agora pode ser outro, fala, bom, vai botar uma tromba desse tamanho, eu sou novo, vou dormir com isso. Aí cria um preconceito. E aí Mas em termos mecânicos do fluxo de ar, tudo, ele é confortável? O CPAP? É. A inspiração é facílima, né? Porque ele te empurra. É como se eu fosse mergulhar com um cilindro, o mergulho com cilindro. É que na expiração ele mantém uma sustentação. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que manter uma pressão positiva na faringe para que ela não colapse. Então, o desconforto é expirar contra a pressão do CPAP. Porque ele mantém a pressão na expiração. Exato. Tá? Eu não precisaria manter. Por exemplo, o problema é que não existe, ou melhor, a máquina custa muito caro se eu mudar. Existe o BiPAP, mas o BiPAP já é um respirador de hospitalar. Então, o BiPAP tem uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Ele reverte. Por isso que é bi. Né? Isso, só que daí o preço vai muito mais alto. Então, enquanto o CPAP custa 3, 4 mil reais, mais a máscara lá, um BiPAP vai custar 40 mil. Entendeu? Então aí muda muito. É bem mais sofisticado. Mas as pessoas... Tem um paciente que se adaptou ao CPAP e hoje ele não precisa, não está fazendo mais apneia, né? Sim, fantástico. Porque ele está bem, mas ele não consegue mais tirar. Não, ele ficou assim com muito receio. E hoje em dia parece que tem uma facilidade, ele pode viajar com o CPAP, tem aquele... Né? Então, não, no avião tem uma tomada para ligar o CPAP. Tem CPAP que é o tamanho de um celular. Entendeu? Que esse com menos não tem umidificador, etc. É uma solução. É uma solução. E nós vamos acabar todos no CPAP, né? Agora com essas drogas, a gente virando 120 anos, nós vamos lá para frente. Olha, 120 anos é limite técnico. Vai passar de 120. Mas pode chegar e olha que está chegando, né? Olha que está chegando, né? Eu acho que essas drogas que... Porque assim, 90% do problema é calorias, né? Então já se comparou, né? Macaco com 30% menos de ingesta calórica com um grupo que comeu. Depois você compara os dois e a diferença é brutal. Eu vi esses dias um trabalho, na verdade eu li não sei se foi no Jornal da USP ou se foi no boletim da FAPESP que vem diário, de um trabalho que compararam e deram metformina para macacos. E compararam um grupo, acho que durante 6 anos. E aí depois sacrificaram os animais, fizeram vários trabalhos cognitivos, depois sacrificaram e seccionaram o cérebro para olhar. E falaram que assim, o cérebro que tinha tomado metformina são quase 6 anos menos do que o outro. Quer dizer, isso jogando para o humano dava quase 20 anos de diferença. Então, assim, e o que se diz é que é menos oferta de glicose, de calorias, que é onde entra a linha desses outros trabalhos. Já estamos falando, por exemplo, que essas medicações novas aí, injetáveis para obesidade, etc., diminuem demência. Sim, já tem. Mas provavelmente por esse efeito. Não que ele tenha um efeito lá Sim, contra a degeneração, mas ele vai melhorando porque ele está tirando a coisa. Então, assim, a diferença é que isso tem muita indústria. Enquanto a metformina, inclusive quem estava era a Maiana Zatz, que é uma pessoa extremamente respeitada, comentando esse trabalho, e ela dizendo isso, só que a metformina custa uma caixinha, custa R$10, e ainda é gratuito para pegar. Então não tem incentivo para isso. Mas teoricamente seria suficiente, talvez não para perder o peso, etc., mas nesse conceito de diminuir a oferta de coisas seria super interessante. Então, eu acho assim, a apneia é um modelo muito interessante, porque a apneia favorece tudo, né? Do mesmo jeito que perda auditiva hoje está relacionando com demência, etc., etc., assim, agora a apneia nitidamente é um impacto metabólico, né? Endócrino, né? Hipóxia intermitente é uma questão que também vai fazer sofrer os nossos neurônios, etc. Então, eu acho que é um combinado de coisas. É igual quando a gente fala que perda auditiva leva a demência, né? Agora tem um professor lá da USP outro dia me falava, resolvi botar o aparelho por causa disso.
E aí eu falei assim, ó, o problema da perda auditiva, dependendo do grau, é que a pessoa também vai perdendo relações intersociais. Né? Vai se restringindo. Então, é difícil você medir o que é da perda, o que é da perda de relações, o que é da perda intelectual, etc. Então, é sempre um combinado de coisas. Mas, assim, a gente tem que controlar, né? O que puder, tentar... O que puder. Então, o CPAP, eu sou fã desse CPAP no sentido... Eu prescrevo para valer as pessoas. Com certeza. As pessoas têm muita restrição, mas... Fazer a pessoa de volta praticamente para a vida é fundamental. Então, agora, a cirurgia também tem um senão. Por exemplo, cirurgia robótica transoral. Hoje está até mudando, mas quando surgiu, porque o robô é fantástico para fazer uma próstata, né? Do ponto de vista de habilidade e num lugar de difícil acesso. Agora, na faringe, que a gente trabalha direto, aí começaram a fazer para ressecção de base de língua. Muito bonito ressecar a base de língua, ele melhora da apneia. E daqui 30 anos, quando ele começar a ficar com presbifagia, o que você faz? Porque ele não consegue deglutir. Aí você vai tirar um idoso da deglutição. No primeiro momento você pode tirar a dieta. O que a gente faz para o indivíduo que não deglute? Né? A gente tem muitos idosos com problema de deglutição. Faz fonoterapia, primeira coisa, vai treinar. Depois você torna o líquido mais espesso, né? Porque ele tem mais dificuldade de engolir água do que engolir coisas mais consistentes. Aí você espessa o líquido, né? Aí você vai tirando do líquido, vai ficar com mais sólido. Aí você vai para uma sonda nasogástrica ou uma gastrostomia, porque vai ser persistente. O problema é que ele pode continuar engolindo saliva. E se ele engolir saliva, você tem que tirar as glândulas salivares. Primeiro põe botox na glândula, vê se tem resposta. Tira a submandibular, liga o ducto das parótidas, diminui a salivação. Ele faz uma parotidite transitória e depois para. Né? Só que às vezes ele continua, porque tem, além dessas glândulas maiores, você tem um monte de glândulas pequenas. E aí você acaba, por exemplo, no caso extremo, que fica fazendo pneumonias, repetição, etc., porque está aspirando, você tem que separar a laringe da traqueia. Aí você faz uma traqueostomia definitiva, vira a traqueia para a pele e sutura a faringe. E separa. Então, assim, fazer uma cirurgia, uma apneia do sono numa população que vai envelhecer e você não sabe para quando ainda. E fazer uma cirurgia que é mutilante e que você, no fundo, não está tratando a causa. Então, eu tenho umas aulas ali que eu falo exatamente isso. Assim, a gente pode fazer, mas não pode criar sequela, porque aí eu vou trazer problema lá na frente. Com certeza. Entendeu? E aí vai. Eu tenho um aluno, não sei como é que isso interessa ou não, mas eu tenho um aluno que foi para um doutorado, fazer um doutorado. Então, vou fazer um parênteses aqui. Existe um estimulador, como se fosse um marca-passo para o sono, com um eletrodo ligado no nervo hipoglosso, que é o que mexe a língua. E o primeiro que tem, já tem outros modelos, mas o primeiro estava sincronizado com a musculatura intercostal. Por quê? Porque na hora que eu vou inspirar, eu ativo a musculatura intercostal. Então, quando eu inspiro, isso acontece naturalmente. Quando a gente expande, a gente ativa a musculatura da faringe, que a apneia não está funcionando. Aí o estímulo vai no nervo e contrai a língua. Então ele traz a língua um pouquinho para frente, sustenta ela. Não é, a ideia nem é ter movimento, mas a ideia é sustentar, e ele abre a via aérea. E funciona maravilhosamente bem. Funciona muito bem. Não em todos os pacientes. Dependendo do tipo de colapso que tem na faringe, ele não funciona. Mas na grande maioria funciona. E é fantástico. E no Brasil não está aprovado. Na Europa, Estados Unidos, a Ásia já está aprovado. No Brasil eles nem registraram. Porque, na verdade, custa caro. Custa lá são $50 mil. Né? Mas é um equipamento muito interessante. E aí fala, bom, por que não registraram no Brasil? Porque o Brasil não dá nem o CPAP. Né? Então, se eu for pedir... Porque, assim, quando eu dou aula para os alunos, eu falo assim, ó, qual é o tratamento para uma surdez profunda? Né? Implante coclear. E o SUS paga o implante coclear, que também custa $50 mil. Agora, qual é o tratamento para um paciente com uma apneia grave? CPAP, que custa 5. E nunca vou pagar um aparelho que custa $50 mil. Né? Então, assim, a chance dele entrar a nível populacional é muito baixo, mas é uma coisa muito interessante. Né? E esse meu aluno foi lá para os Estados Unidos estudar o estimulador de hipoglosso para mudar. Eles falaram, não vamos estimular mais um nervo aqui, vamos estimular um núcleo de hipoglosso. E aí ele pegou os camundongos, fez uma cirurgia estereotáxica, aquelas que você vai por navegação, entrou no núcleo de hipoglosso, pôs um vírus, um adenovírus, igual a vacina da AstraZeneca, que manda sintetizar um receptor de proteína na posição lá. Aí dá uma droga que gruda naquela proteína certinho e não tem nenhum efeito e abre a via aérea do camundongo. Assim, 30% da população, o laboratório que conseguir algum método para isso vai ficar milionário. Né? Então tem muita pesquisa em apneia.
Aí o pós-doutorado dele, você não vai fazer cirurgia estereotáxica humana. No pós-doutorado eles fizeram um vírus que injeta na língua, ele sobe pelo nervo hipoglosso, vai lá no núcleo do hipoglosso, produz o receptor e se estimula e abre. E foi publicado numa revista aí, brutal, né? Fez no John Hopkins isso. Então, assim, tem muito investimento para apneia. Ninguém está pesquisando antibiótico, né? Mas droga para obesidade, droga para impotência, droga para isso. E para apneia está nesse jogo. Então, assim, agora mudando a questão de obesidade, etc., eu acho que isso vai mudar o perfil humano, vamos dizer assim, né? Porque antigamente vinha o paciente e falava, vai perder peso que você melhora. E ele ia, voltava, aí às vezes ia para a bariátrica para perder o peso. E não adiantava. Tem pessoas que fizeram até bariátrica e não adiantou, e não acabou. E fez até a cirurgia também, mas não conseguiu terminar a questão da apneia. Então, mas a questão é assim, ó, é igual eu operar o nariz de uma criança, porque a criança com opção nasal tem apneia. Eu vou lá, tiro adenoide ou opero o nariz, ele fica 100% bem. Aí se eu opero um indivíduo que já está estabelecida a doença, que tem a mesma opção nasal, ele não tem a mesma resposta, porque aquele músculo já não é mais o mesmo. Então é isso que acontece muito na obesidade. Então, e a perda é muito rápida, né? Da perda da bariátrica. Então, assim, às vezes não deu tempo daquele músculo, ele já tem fibrose, ele já tem outras alterações. A gente tem um trabalho que recolheu um pedacinho de músculo de pacientes com apneia e foi estudar a parte genética. E nesses indivíduos que têm apneia, ele está ativada uma via de destruição celular, de apoptose, que é a morte celular programada, e um monte de outras coisas, de estresse oxidativo, um monte de coisa, comparado com o grupo controle. Então, assim, aquele músculo é doente, então ele já não responde do mesmo jeito. Então, a questão é preventiva. É igual assim, eu parei de correr, sempre adorei correr. Por quê? Porque 60 anos, eu quero ter um joelho que vai aguentar. O joelho também não foi feito para durar 110 anos. Não foi feito, né? Então, assim, seja porque tem obesidade, ou seja pela carga mecânica. Não foi feito para isso. Então, se me perguntar, vai todo mundo ter o CPAP, todo mundo vai ter prótese de joelho ou prótese de quadril? Prótese coclear. Prótese coclear. Então, você está feito, né? O seu consultório deve tirar a maior parte dos idosos. O aumento de idosos aqui no Brasil está aumentando cada vez mais. Mas, por exemplo, o olfato é outro ponto que hoje está crescendo muito. Porque tem muitas doenças, inclusive parte do Alzheimer, que começam, teoricamente, na base do cérebro. E o olfato é, na verdade, uma exposição do sistema nervoso, que talvez um dos poucos que você tem acesso, que é o epitélio olfatório. E já tem trabalho com isso. É uma coisa que começou, a Covid deu um impulso brutal nisso, porque começou com essas perdas. E hoje, por exemplo, se vacina para como é que chama lá? O herpes zoster, porque dá neuroinflamação, que é o modelo da Covid, dando essas alterações todas ali, né? Então, o olfato é uma porta. E hoje em dia, começar a testar. Nós temos um colega, professor titular da psiquiatria, o Ores, então ele está mexendo um pouquinho também com o olfato. Ele tem um grupo grande de Alzheimer lá que ele acompanha e que, teoricamente, é um dos sinais precoces, porque já tem algumas drogas, né, que destroem a proteína amiloide, aquela coisa toda. Esses imunobiológicos, ele pode ir lá e destruir, né? O problema é que dá uma encefalite. E aí vira o custo de você ficar com uma lesão cerebral no indivíduo que ainda estava bem ou não. Então eles estão querendo saber precocemente quem tem. Então o olfato hoje também é a bola da vez. Tem até trabalho mostrando biópsia de epitélio olfatório para tentar predizer como é que está a evolução dessas doenças, etc. É que ao mesmo tempo vem ressonância desenvolvendo, né? Ressonância lá no HC tem uma de 7 Tesla, né? Então, assim, ele vê metabolismo, eles veem se tem concentração de magnésio, sei lá do que, e tem o cérebro depois que eles estão tirando e comparando. Então vai sair um atlas de ressonância. Então, talvez você não precise ir lá mexer no epitélio, você tem outros marcadores que mostrem isso. É fantástico. É interessante realmente se identificar. Eu acho que assim, você deve ficar super feliz, porque o negócio dá uma proporção, né? Porque aquilo que eu comecei a falar, né? Parece que era tão restrito, né? A otorrina, há muito tempo atrás, ela tomou uma proporção tão grande e começa a estar conectado com uma série de coisas cerebrais, interligações, e se descobre mil coisas, né? Olha, vou voltar na tontura. Tem um trabalho que
também foi feito em parceria do HC com, não me lembro onde a universidade, acho que é na Rússia. E para pacientes que perderam os 2 labirintos. E que aí ele já não tem, realmente perdeu completamente. Então ele vai ter propriocepção, tem visão, mas ele não tem 0 de labirinto. E eles puseram um estimulador na língua. Um estimulador que simula, por exemplo, se você inclinou a cabeça, ele estimula aqui a língua, então puseram vários receptores, e o cérebro vai aprendendo, essa que é a coisa, que é essa tal plasticidade neuronal. Ele vai aprendendo a lidar com aquilo, e ele, com o estimulador na língua, começa a recuperar o equilíbrio dos pacientes. Então tem assim, acho que tem uma interface, porque tem custo, né? E é lento, etc. Mas essa questão de sentidos e de coisa é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É muito bom. Mas já tem o caminho andado, né? Caminho andado, tem um caminho andado. Eu acho que assim, e essa, assim, eu tenho muito pouco contato com isso, mas tive através desse aluno, de doutorado e de pós-doutorado. Essa, né, questão de engenharia genética, de você criar um receptor. Porque toda droga que você usa, ela tem algum efeito colateral. Por exemplo, eu vou te dar uma de uma outra aluna que foi para o John Hopkins também, que é leptina. Leptina é da tua área. Então, leptina é um hormônio de saciedade. E tem no tronco cerebral. E a gente sabe que a leptina é um dos mediadores de sustentação da via aérea, porque ele está, de alguma forma, envolvida em controle metabólico, nessas coisas todas. E a leptina, se você injetar no braço, intra-abdominal, o que for, ela não passa para o cérebro. Tem uma barreira que ela não passa. Mas descobriram que, se aplicar um spray nasal, ele entra pelo bulbo olfatório e vai para o tronco cerebral. E abre a via aérea do camundongo. Uau. Bom, aí você fala, acabou, então vamos usar. Só que você tem um monte de efeito colateral. Então, isso eu estou querendo usar um receptor que já existe. Então, o que eles fizeram lá? Eles fizeram para um modelo que é um paciente, por exemplo, depois de uma cirurgia ortopédica, usando opioide. O paciente com apneia do sono faz uma cirurgia ortopédica e usa opioide, ele vai piorar a apneia. Então, pegaram um camundongo e falaram assim, vamos dar uma dose de opioide e vamos usar a leptina intranasal. E diminuiu brutalmente a mortalidade do camundongo. Depois, se eu posso reverter o opioide que eu estou dando para o paciente para tirar dor, mas daí eu tiro a analgesia. E o que se viu que na hora que põe a leptina, ainda potencializa o efeito analgésico. Que o camundongo fica com o rabo dentro de uma água quente e tem um período lá que... Então, assim, mas o problema de usar um receptor que já existe é que você cria os efeitos colaterais que vêm dele. Agora, essa questão de levar, que foi a vacina aí para Covid, da AstraZeneca, o que for, que você põe um vetor viral, geralmente é o adenovírus que eles usam, e vai lá e manda sintetizar um receptor específico, e que vai ser ativado por outra coisa específica, você não tem efeito colateral. Entendeu? Então, assim, é fantástico do ponto de vista. Então, esse eu acho que é o caminho que vai andar. E era proibido, né? Você podia fazer terapia genética exclusivamente em doenças, câncer terminal, né? Coisas desse tipo, que é esse CAR-T que estamos fazendo, essa coisa toda. Mas não podia fazer para outras coisas. E na Covid foi feito, né? Que era a opção que você tinha. Então, na verdade, teve um passo para isso, do ponto de vista de coisa, que é fantástico. Então, isso é uma manipulação. Esse trabalho desse meu aluno aí, que ele é extremamente citado em várias áreas, porque você pode usar, por exemplo, para uma doença neurológica degenerativa. Então, ele não está conseguindo movimentar tal coisa. Você vai lá e põe um receptor e estimula e, de repente, você tem uma melhora naquilo. Então, assim, ele abre uma perspectiva grande. Tanto é que esse foi o interesse, as né? experiências, né? Ainda bem que existem. Ainda bem que existem. Os caminhos. A gente vai depois usá-los, né? Daqui a algumas dezenas de anos a gente vai usá-los todos. Espero, né? Esperamos, né? Espero que dê certo, que a gente possa usar. Eu que seja barato não, o né? suficiente. Esse é outro problema, é o custo, né? Porque a gente vai estar também sem renda, né? Mas é o custo dessas drogas, né? Assim, por exemplo, uma coisa é você usar para uma asma grave e um imunobiológico, que é 1x da população. Agora, sinusite é 50x, né? Se comparar. Você vai ter poucas asmas graves para ter muito mais sinusite. Depois, o grau de desconforto de uma sinusite comparado com uma asma é muito diferente. Transplante. Isso eu também falo um pouquinho com os alunos. Transplante de laringe, por exemplo. Tecnicamente é simples. Então, o paciente está com uma lesão laringe, não consegue falar, eu vou ter que fazer uma laringectomia, eu faço transplante. Tecnicamente é simples.
Só que a hora que eu ponho uma laringe de um cadáver nele, além dela não funcionar por uma questão de conexão nervosa lá, que ela vai ficar congelada e vou ter que ter alguma via para ele respirar, mas assim, eu tenho que imunossuprimir. Então eu estou tornando um paciente, isso tem no mundo sendo feito aí, vira e mexe aparece fazer uns transplantes de laringe. Eu vou ter um paciente que era são e passou a ser doente. Né? Permanentemente. Permanentemente, porque ele é imunossuprimido. Né? Então, tem algumas questões que você pode ter a solução, mas tem que ter o benefício disso. Né? Então, assim, órgãos nobres, sem dúvida. Então, uma asma grave, eu acho que você tem que investir. Agora, uma sinusite que te dá um desconforto que pode ser remediado de outras formas, talvez você não precise usar isso e nem para arriscar, porque você não sabe exatamente o futuro disso. E depois tem um custo para o teu plano de saúde, porque está todo mundo pagando isso. Né? O plano de saúde recebe uma notificação lá, entra um processo, ele perde, ele tem que pagar e ele repassa para os seus... Então, nós estamos pagando um monte de imunobiológico que está sendo usado e prescrito irresponsavelmente. Como um monte de quimioterápico que está sendo usado, muitas vezes. Então, assim, nós estamos bancando isso. Tem coisas muito boas, mas ainda tem coisas muito ruins, né? Que a gente acaba sendo cobaia de algumas coisas, né? Você prestar muita atenção. Mas também, se não for a ciência, né? Que seria de nós? Não teríamos descoberto muita coisa, né? Eu não tenho dúvida, então, mas eu acho que a responsabilidade de usar. A responsabilidade de usar. De indicar. Né? Precisa mapear muito bem custos e benefícios e expectativa futura. Né? Isso tudo você demonstrou bem nessas suas falas. Estou falando assim porque nós já terminamos o nosso prazo aqui. Imaginei. E não esqueçam de dar o like, gostei, joinha e comunicar com seus amigos e colegas, porque essas informações são muito, muito, muito pouco divulgadas, vamos por assim, ou pouco organizadas da forma que foi aqui pelo nosso professor Luiz Ubirajara Senes, que é assim, multiplamente condecorado, vamos por assim, pela academia, né, na nossa unidade, porque tem o mérito da inteligência e da dedicação que a gente sempre testemunha. Ele gosta, né? Ele fala com prazer, ele fala com gosto. Eu acho isso fantástico. Obrigado, Mira. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Imagina.